Olá Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal. Eu quero falar hoje sobre o Israel profético, né? Muitas pessoas estão falando que Israel encerrou, né, o seu papel profético, a sua importância profética, né, no século XXI, né? Ou seja, já não existe mais esse papel profético de Israel. A pergunta que eu faço, será que é verdade isso? Será que Israel deixou de exercer importância profética no mundo? É sobre esse assunto que a gente vai falar, claro, nesse vídeo. Olá pessoal, aqui quem fala é o pastor Marcos Rosa. Seja, claro, muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir que você assinasse o canal, cadê o botão? E também ativasse ativasse as notificações, tá certo, pessoal? Ficaria muito feliz se você assinasse o canal. O contexto bíblico de Israel está, podemos dizer, em toda a Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse, não é? E o que acontece? A história começa a desenrolar com Abraão, ali no capítulo 12, né? Onde Deus chama Abraão do meio da sua parentela e envia Abraão para a terra de Canaã. Depois ele vai para o Egito, volta para Canaã e ali se estabelece, podemos dizer, Israel, né? Ou seja, Abraão foi quem deu origem, né? Ou seja, ele saiu de Ur dos Caldeus, que era um lugar onde predominava a idolatria, e Deus chamou ele para que ali ele fosse ele fosse pai de uma nação, não é? Ou seja, foi a partir de então que começa ali, né? Ali todo o desenrolar profético concernente, claro, à nação de Israel. Deus disse assim: olha, todas as famílias serão benditas em ti, todas as famílias da terra. Deus ali já estava, claro, já estava incluindo Israel nesse cenário, claro, profético. Ou seja, ele abençoaria toda a terra. A pergunta que você faz é: como que Israel iria abençoar toda a terra? Claro, através de Jesus Cristo. Foi dali que veio a promessa, justamente para a restauração não só de Israel, mas também, claro, de toda a humanidade. Então nós podemos concluir o seguinte: Israel é um povo escolhido, né? Dentre todas as nações da terra, Deus escolheu a nação de Israel. Claro, Israel não é perfeita, como nenhuma nação o é. Onde existem seres humanos, existem problemas, existem situações, existem, né, conflitos e confrontos. E com Israel também não é diferente, né? Então Israel é uma nação que representa, não é? Representa muitas coisas boas para o mundo todo, não é? Ou seja, Deus escolheu aquele povo para que eles fossem referência no mundo todo em relação ao próprio Deus, né? Ou seja, Deus se revelaria através daquele povo, ou seja, através dos profetas. Depois vem aí, não é, a escrita do Pentateuco, depois vem aí a escrita do Novo Testamento, e aí houve a junção, e tudo isso que está ali na Bíblia são revelações de Deus, claro, para a humanidade. E ali, claro, estão exauridos os momentos proféticos na história, ou seja, Israel participa desses momentos proféticos até os dias de hoje e, claro, sucessivamente há de participar. Não se encerrou os momentos proféticos, claro, na nação de Israel. Deus fez várias promessas a Israel, concernente à terra, concernente à sua descendência e concernente à constituição, claro, de nações, não é? Ali nós vemos aquele pessoal ali, no caso, os palestinos, né? Os iranianos, os líbios, os árabes, né? Todos são, podemos dizer, descendência de Abraão, entende? Ou seja, a Palestina, ela é justamente descendente de Ismael, filho de Abraão. Israel é descendente de Isaac. Ou seja, todos ali, podemos dizer, são parentes, porque
surgiram de uma pessoa chamada Abraão, e são os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó e sucessivamente, entende o que eu estou querendo dizer? Então ali o Oriente Médio tem uma grande influência na questão de descendência e na questão profética, porque Deus disse, né, quando Ismael sai, ou seja, Abraão despede a sua mãe com Ismael, mas ali Deus faz promessa dizendo também que Ismael seria uma grande nação, né? Então aí surgiu, claro, podemos dizer já uma questão aí, não é? Uma questão no caso dos palestinos, descendentes de Ismael, e vem o próprio Israel, descendente de Abraão e Isaac, e ali gerou, podemos dizer, duas nações que foram gerando outras nações e se cumprindo profeticamente, claro, aquilo que Deus havia falado, que Abraão seria pai de nações, ou seja, quando Deus fala com Abraão, ele usa o plural, pai de nações, não só de uma nação, entende? Então todos ali são descendentes, cumprindo, claro, aquilo que Deus havia determinado, ou seja, o que é uma palavra profética? Uma palavra profética é quando você está no presente e fala-se para o que é que vai acontecer no futuro. Deus foi um livramento a mim agora. Eu pausei aqui o vídeo que deu um problema aqui no interfone, aqui no apartamento, e o rapaz veio, eu estava fazendo mocotó, foi na panela de pressão. Aí eu deixei o mocotó cozinhando, né? Para descontrair, pessoal, mas eu estou falando aqui a verdade. Aí eu deixei o mocotó cozinhando, aí botei aqui no despertador do celular, né? Fui lá e estava, com 10 minutos, ela estava começando a fazer aquele chiado, né? Você, tá tudo tranquilo. Aí eu digo, eu vou gravar o vídeo, E o rapaz tocou lá para ver o negócio do interfone, e a cozinha, o mocotó tem a gordura, aí rachou a tampa da panela de pressão, rachou. Aí ficou aquela gordura evaporando e o fogo comendo na canela, foi quase 2 palmos de fogo. Ia acontecer um acidente, mas Deus trouxe um grande livramento, para você ver como é a coisa. Então, a aliança, continuando no assunto, nessa questão do Israel profético, essa aliança que Deus fez com Abraão, ela é uma aliança permanente, é uma aliança profética, é uma aliança que se manifestaria, claro, nas gerações vindouras, entende? É um compromisso, a gente vê isso, hoje está complicado para gravar aqui, a gente vê isso no capítulo 12, no capítulo 15, no capítulo 17, no capítulo 22, e a gente vai ver sempre essa questão de promessa, aliança, não é? Claro, se renovando, né? Ou seja, Deus sempre renovando essa aliança e dando a entender a Abraão que a sua descendência seria abençoada e que Deus estaria, né? Essa aliança, ela seria uma aliança que se perpetuaria, entende? Se estenderia às demais gerações. O fato de eles serem um povo escolhido de Deus, eles não estavam isentos de problema, ou seja, tudo dependeria do seu relacionamento, da sua fidelidade, não é? Ou seja, da sua intimidade, enfim, principalmente da sua fidelidade. Ou seja, quando Israel ele se mantinha fiel, as coisas iam bem, mas no entanto, quando ele manifestava infidelidade, eles começavam justamente a sofrer perseguições, guerras, não é? Passaram por vários impérios, não é? Foram cativos do império de Babilônia, não é? Depois veio o Medo-Persa, depois vieram outros impérios, enfim, chegou a Romano, enfim, aquela coisa toda, os otomanos e tudo mais, aquela coisa toda. No entanto, a promessa nunca deixou nunca foi invalidada, mas eles sofreram, inclusive, a questão do Holocausto, não é? Aquela questão toda de mais de 6 milhões de judeus foram ali, né? Foram exterminados e tudo mais, aquela coisa toda. Isso tudo são situações proféticas que haveria de acontecer com aquela nação, não é? E desenrolar todo um relógio profético concernente àquele povo.
Nessa questão profética estava claro também a vinda do Filho de Deus, o Messias, o ungido, o escolhido, né, o Salvador da humanidade. No entanto, Israel estava esperando o Messias que viesse libertar a nação do poder do império, que na época era o Império Romano. Eles não conseguiram entender a dimensão da promessa de Deus, como Deus viria para restaurar o seu povo, entende? A mentalidade deles era uma mentalidade de que o Messias seria tipo um guerreiro, né? Alguém que viria libertá-los no sentido político e no sentido, né? E a nação voltaria novamente a reinar como houve nos sucessivos períodos anteriores, não é? Tipo, Israel foi vitorioso, né? Em várias questões, em várias batalhas, em várias lutas. Ele passava por opressão, mas aí ele era liberto da opressão e ele passava a reinar. E eles tinham essa esperança de que esse príncipe, não é? Esse Messias, ele viria, tipo assim, o Alexandre o Grande, né? Estou fazendo uma comparação. Viria no cavalo branco, levantaria um grande exército, venceria o Império Romano e estabeleceria o seu reino, tá? Idêntico ao reinado de Davi, entende? Davi foi vencendo nações e aí Israel na época domina, governa. No entanto, eles não conseguiram perceber nem entender o projeto, o plano de Deus, né, para justamente trazer a restauração de Israel, que era uma restauração não política, mas uma restauração espiritual, né? Entende? Toda essa questão aí ficou realmente, eles ficaram sem entender até os dias de hoje. Israel vai participar dos eventos escatológicos. No livro de Apocalipse a gente observa que, como eu estava falando para vocês, o Israel profético, Israel participa ali, né, justamente nessa questão escatológica, não é? Tem essa questão de Gog e Magog, onde muitas nações, eu acredito que ainda não é agora, mas no futuro bem próximo acontecerá que todas as nações praticamente do Oriente Médio e nações que irão se aliançar com as nações do Oriente Médio irão lutar contra Israel, né? Israel vai ter um momento na história que Israel vai ficar, digamos assim, num beco sem saída, não é? E aí é quando Deus vem e aí ele derrota todos os inimigos de Israel e é estabelecido, claro, um novo reino com a participação de Israel. Isso aí é profético, está escrito e, embora muitos interpretem de uma forma diferente, não tem como mudar a palavra está escrita e ela vai se cumprir concernente a Israel, com certeza. A restauração de Israel como nação independente também é uma questão profética ali, não é? Em 1948, me parece que um brasileiro, eu esqueci o nome dele agora, ele votou, não é, a favor de Israel, ou seja, para que Israel fosse reconhecido como Estado, mas na realidade como nação, né? Então, em 1948, Israel é reconhecido como nação e aí começa justamente o mundo todo, né? Entende o que eu estou querendo dizer? Porque na Segunda Guerra os judeus eles se espalharam para o mundo todo e aí eles começam a voltar para a sua terra natal, cumprindo-se também ali uma profecia de Ezequiel 38, Isaías também fala sobre isso, né? Sobre essa questão da volta do povo, ou seja, para Israel, ou seja, ali começa a se cumprir a palavra novamente. Os conflitos, Israel sempre teve um conflito com seus inimigos, né? Ou seja, isso tudo começou ali quando Israel fica 400 e poucos anos no Egito, não é, como escravo e constrói o Egito praticamente. Enfim, as pirâmides, enfim, ele é liberto, ele sai e ele volta para a sua terra, na época Canaã. Quando ele chega ali, a terra estava ocupada pelos inimigos, entende o que eu estou querendo dizer? Em 1948 aconteceu mais ou menos parecido, não é? Ou seja, quando Israel volta, estava ali muita gente que tinha invadido, tinha ocupado o território. E aí começaram-se as guerras, tá?
E em 1967 e outras guerras sucessivas, Israel vai ampliando o território, não é? E ali fica justamente aquela divisão, palestinos e aquela questão de Israel. E, no caso, validado pela ONU, né? A ONU, ela reconheceu como que 2 estados, né? Isso aí, e a Palestina não reconhece Israel, entende o que eu estou querendo dizer? E aí surgiu justamente esse grupo Hamas, que é um grupo terrorista dentro da Palestina e que, na verdade, não representa os palestinos. No entanto, pelo poder, influência e apoio que ele tem do Irã, da Líbia e de outros países circunvizinhos, não é? Isso tem se agravado, tem potencializado esse grupo, não é? E ele tem, digamos assim, subjugado, podemos dizer, a Palestina, que é um território pequeno, não é? E que, na verdade, Israel já tentou 5 tratados de paz e ceder terra e tudo mais. No entanto, o Hamas ele não aceitou. E por que o Hamas não aceitou? Porque o objetivo e o propósito do Hamas é justamente aniquilar, extinguir, destruir totalmente Israel. Então eles não aceitam nenhum tipo de acordo, entende o que eu estou querendo dizer? No entanto, nós temos que nos reportar muitas vezes a questão espiritual que não é tratada, entende o que eu estou querendo dizer? Assim como existe o bem, existe o mal. Aonde o mal predomina é onde está a influência espiritual do mal, ou seja, ali na Palestina existe um principado, isso mesmo. Vocês lembram que Daniel ele orou e o príncipe da Pérsia, ele impediu que chegasse a resposta. Aquele príncipe da Pérsia, ele não era uma pessoa, ele não era na época um imperador, não era um rei, não era uma nação, mas era uma influência espiritual, entende? Que estava atuando, promovendo, claro, justamente destruição, guerra. Então esse é o objetivo do inimigo, aonde houver situações de guerras, sempre há uma situação espiritual, entende? Haverá guerras, mas as guerras são promovidas justamente porque o homem ele é instigado por uma força do mal, por uma força espiritual maligna. São os principados da guerra, entende o que eu estou querendo dizer? Então, quando você vê, por exemplo, essa questão da guerra sem nenhum tipo de respeito ou de respeito às leis internacionais, porque existem regras na guerra. Quando você vê os desrespeitos, né, a partir do momento que um grupo terrorista ele degola crianças, né, ele sequestra, ele mata famílias, entende o que eu estou querendo dizer? Ele está desrespeitando as regras da guerra. E por que tudo isso está acontecendo, né? Ai, meu Deus. Deu aqui um pane aqui, eu acho que já está com uns 30 minutos esse vídeo aqui, mas eu estou a fim de falar hoje aqui, ok? Por que esse desrespeito? Porque existem influências malignas, entende? Existem principados e potestades, isso mesmo, que estão justamente atuando naquela zona, naquele território, naquele ambiente, entende o que eu estou falando? Então, isso aí são questões que ninguém fala, porque o mundo, a imprensa, a mídia não entende disso, entende? Então é muito importante que a gente, como igreja, né, e como apoiadores, claro, de Israel, a gente ore para que esse principado do mal que está ali estabelecido na Palestina e manifestando-se principalmente naquele grupo, né, chamado Hamas, que tem esse objetivo de destruir a nação de Israel, de aniquilar a nação de Israel, de extinguir Israel do mapa, sabe? Esse é o propósito deles. Eles não querem paz, eles não querem acordo, eles não querem, enfim,
No entanto, não existe outra saída, porque, na verdade, eles não têm condição, não é, de vencer, mesmo com o apoio do Irã, da Líbia e de outros países, do Hezbollah e tudo mais, aquela coisa toda. Eles não têm condição de vencer Israel, porque Israel é eleito de Deus, escolhido de Deus. E ele vai desempenhar um papel histórico agora no fim dos tempos. Não estou dizendo que o fim vai ser agora, mas tudo está se convergindo, entende, para um cenário, entende, de Gog e Magog, que são muitas nações que se levantarão contra Israel. O Hamas não tem condição de vencer Israel, no entanto, ele influencia as demais nações, como tipo assim, a nação A, B, C vai se doer e vai se envolver, entende? Vai se envolver com aquela guerra. E tudo isso vai somatizar, claro, para um quadro agudo profético, para se cumprir, claro, aquilo que Deus estabeleceu e aquilo que Deus falou. Tá bom, pessoal? Eu não coloquei referências bíblicas porque aí ia demorar muito mais, mas é um assunto assim superficial, que eu falei superficialmente, não, tá? Mas eu espero que você tenha entendido que Israel ele tem esse papel profético, que ele continua, não é, desempenhando esse papel profético e que ele vai justamente participar dos eventos escatológicos, podemos dizer assim, do fim das coisas, do fim do mundo, do fim de tudo. Ele vai participar justamente de todas as coisas. Tá bom, pessoal? É isso que eu queria trazer hoje para vocês. O papel profético de Israel, ele é muito importante na história. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.